Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Números 22 versículo 21 a 23 versículo 30. Bem cedo, levantou-se Balaão, selou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Balaão, sua jumenta e o anjo. Sua partida provocou a ira de Iavé e o anjo do Senhor colocou-se na estrada, para barrar-lhe a passagem. Ele montava sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. A jumenta viu o anjo do Senhor parado na estrada, com sua espada desembainhada na mão, desviou-se, portanto da estrada, em direção ao campo. Balaão, contudo, espancou a jumenta para fazê-la voltar à sua jornada na estrada. Então o anjo do Senhor se pôs em um caminho estreito, no meio das vinhas, com um muro à direita e outro à esquerda. A jumenta viu novamente o anjo do Senhor e encostou-se no muro, apertando neste o pé de Balaão. Ele, sem refletir, tornou a bater na jumenta. O anjo do Senhor mudou de lugar e indo adiante, colocou-se em uma passagem ainda mais estreita, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita nem para a esquerda. Assim que a jumenta avistou o anjo do Senhor, prostrou-se ao chão com Balaão sobre seu dorso. Balaão ficou muito irado e começou a espancar violentamente a jumenta a golpes de cajado. Então Iavé fez que a jumenta falasse, e ela disse a Balaão: Que te fiz eu, para me teres espancado já por 3 vezes? Diante disso, Balaão respondeu à jumenta: Ora, é porque zombaste de mim, se eu tivesse uma espada na mão já te haveria matado. Então ponderou a jumenta a Balaão: Não sou eu a tua jumenta, que te serve de montaria toda a vida e até o dia de hoje. Tenho eu o costume de agir assim contigo? Ao que respondeu ele: Não. E, nesse momento, Iavé abriu os olhos de Balaão. E ele pôde contemplar o anjo do Senhor posicionado no caminho, empunhando sua espada. Então Balaão inclinou sua cabeça e prostrou-se com o rosto rente ao chão. E questionou o anjo do Senhor: Por que espancaste assim tua jumenta, já por 3 vezes? Sou eu que vim barrar-te a passagem, pois com minha presença não podes prosseguir tua jornada. A jumenta avistou-me e por causa da minha presença, procurou mudar sua trajetória, por 3 vezes. De fato foi bom para ti que ela se desviasse, pois senão, eu mesmo já o teria matado. A ela, todavia, eu teria poupado a vida. Balaão desagravou-se diante do anjo do Senhor: Pequei. Não percebi que tu estavas posicionado no caminho para me impedires de prosseguir minha jornada. Agora, se o que estou empreendendo não te agrada, voltarei para meu lugar. Então o anjo do Senhor instruiu Balaão: Vai com esses homens. Somente não digas absolutamente nada além daquilo que eu te mandar dizer. Balaão seguiu com os príncipes emissários de Balaque. Balaque reencontra-se com Balaão. Assim que Balaque soube que Balaão estava chegando, foi a seu encontro em Ar, cidade nos limites do rio Amon, na fronteira de Moabe. E Balaque o questionou: Porventura não enviei mensageiros para chamar-te? Por qual motivo não vieste a mim da primeira vez? Na verdade, não estou eu em plena condição de recompensar-te regiamente? Balaão explicou-se a Balaque: Eis-me aqui, junto de ti. Contudo, quem sou eu para dar-te alguma palavra que o próprio Deus não coloque em minha boca? Portanto, a palavra que Deus puser em minha boca, esta eu expressarei. Balaão partiu com Balaque. E chegaram a Queria-Utsot, a cidade de Ozote, onde Balaque ofereceu em sacrifício touros e ovelhas e deu uma parte da carne a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Na manhã seguinte Balaque levou Balaão até o alto de Bamote-Baal, de onde podiam avistar uma parte do povo de Israel. A primeira profecia de Balaão. Então Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez como Balaão tinha dito, e os 2 ofereceram em sacrifício um touro novo e um carneiro em cada altar. Aí Balaão disse a Balaque: Permanece aqui, de pé, próximo dos teus holocaustos, enquanto eu vou até ali. Talvez o Senhor me permita encontrá-lo. Aquilo que ele me revelar, de igual modo te farei saber. E retirou-se para o alto de uma colina desnuda. Ali Deus veio ao encontro de Balaão, que disse a Deus: Preparei 7 altares e ofereci em holocausto um novilho e um carneiro sobre o altar. Iavé então colocou em sua boca uma palavra e ordenou: Volta para junto de Balaque e assim lhe transmitirás.
Assim, Balaão retornou e encontrou Balaque ainda perto da sua oferta queimada, ele com todos os príncipes de Moabe. Foi quando Balaão pronunciou este oráculo em forma de poema. Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe buscou-me nas montanhas do Oriente. Vem, amaldiçoa por mim a Jacó, vem e declara ameaças contra Israel. Todavia, como amaldiçoaria eu, aquele a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar condenação sobre aquele que o Senhor não quis condenar? Sim, do cume do rochedo eu o vejo, do alto das colinas eu o contemplo. Eis um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem poderia contar o pó de Jacó? Quem poderia enumerar a quarta parte de Israel? Que morreu a morte dos justos que há entre eles. E seja o fim da minha alma como o deles. Então Balaque inquiriu a Balaão: que me fizeste? Eu te chamei para amaldiçoar os meus inimigos e tu declaras bênção sobre eles. E Balaão contestou: não devo eu tomar cuidado de dizer tão somente aquilo que Yahvé me coloca na boca? A segunda profecia de Balaão. Balaque lhe pede: vem, pois, comigo a outro lugar. Este povo que vês daqui, não vês dele senão uma pequena parte, não o vês de modo completo. Amaldiçoa-o por mim ao chegares lá adiante. Então levou-o para Zofim, o campo dos mirantes, no topo do monte Pisga. Ali construiu mais 7 altares e ofereceu em holocausto um novilho e um carneiro sobre cada altar. Balaão solicitou a Balaque: permanece de pé junto dos teus holocaustos, enquanto irei me encontrar com ele ali adiante. Deus veio ao encontro de Balaão e pôs em sua boca uma palavra e ordenou: volta para junto de Balaque e assim lhe falarás. Retornou então para junto de Balaque. Encontrou-o ainda de pé junto dos seus holocaustos, com todos os principais líderes de Moabe. Que te falou Yahvé? Indagou-lhe Balaque. E Balaão declarou sua palavra profética em forma de poema: levanta-te, Balaque, e escuta. Deus não é ser humano, para que minta, nem filho de Adão, para que se retrate. Acaso ele promete, e deixa de cumprir? Afirma que faz e não realiza? Portanto, recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou, e não posso mudar isso. Ele não olhou para as ofensas de Jacó, nem para os erros encontrados em Israel. O Eterno, o Deus de Israel, está com eles, o brado de aclamação do rei ressoa no meio desse povo. É Deus quem os está trazendo do Egito, eles têm a força de um touro selvagem. Não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem magia alguma contra Israel. De agora em diante se proclamará de Jacó e de Israel: vê tudo quanto Deus tem realizado. Eis que este povo levanta-se como leoa. Ergue-se como leão, que não descansa enquanto não devora sua presa, nem se deita até que tenha bebido sangue de suas vítimas. Então Balaque roga a Balaão: se tu não podes amaldiçoar este povo, que assim seja, pelo menos não o abençoes. Balaão, no entanto, retrucou a Balaque: não te havia afirmado, tudo o que Yahvé ordenar, eu o farei. A terceira profecia de Balaão. Então Balaque insistiu e convidou Balaão: vem, pois, comigo e eu te levarei a outro lugar. E de lá talvez Deus se agrade que amaldiçoes esse povo. Balaque conduziu Balaão ao cume do monte Peor, no lado que dá para o deserto. Balaão então instruiu a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 touros novos e 7 carneiros. Balaque fez outra vez tudo conforme Balaão o orientara e ofereceu em holocausto um novilho e um carneiro sobre cada altar. Lucas 1 versículos 57 a 80. Nasce João Batista. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, nasceu-lhe um filho. Todos os seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia com a qual o Senhor a havia contemplado e muito se alegraram com ela. No 8º dia levaram o menino para ser circuncidado, e desejavam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. No entanto sua mãe tomou a palavra e afirmou: não, o nome dele deverá ser João. Ponderaram-lhe: mas ninguém há entre teus parentes que se chame assim. Então, através de sinais, consultaram o pai do menino que nome queria que lhe dessem. Ele pediu uma tabuinha e, para surpresa de todos, escreveu: o nome dele é João. No mesmo instante sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus.
Toda a vizinhança foi tomada de grande temor e por toda a região montanhosa da Judéia se comentavam esses fatos. E aconteceu que todos quantos ouviam falar dessas ocorrências ficavam imaginando, o que virá a ser este menino? Pois a boa mão do Senhor estava com ele. Benedictus, o cântico de Zacarias. Então, seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, pois que visitou e redimiu o seu povo. Ele concedeu poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Assim como promera por meio dos seus santos profetas desde a antiguidade. Salvando-nos dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para demonstrar sua misericórdia aos nossos antepassados e recordar sua santa aliança, o juramento que prestou ao nosso pai Abraão, que nos resgataria da mão de todos os nossos inimigos, a fim de o servirmos livres do medo, em santidade e justiça na sua presença, durante todos os dias de nossas vidas. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois marcharás à frente do Senhor, para lhe preparar o caminho, para proclamar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. E isso, por causa das profundas misericórdias de nosso Deus, através das quais dos céus nos visitará o sol nascente, para iluminar aqueles que estão vivendo em meio às trevas, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e viveu no deserto até o dia em que havia de revelar-se publicamente a Israel. Salmos 58. Deus destruirá todos os ímpios. Acaso fazeis verdadeiramente justiça, ó poderosos da terra? Acaso julgais com equidade todos os seres humanos? Não, vossas mentes tramam continuamente iniquidades, e com vossas próprias mãos distribuís injustiça pelo mundo. Desde o nascimento se rebelaram os ímpios e se desviaram do caminho certo todos aqueles que vivem mentindo. Seu veneno se assemelha ao de uma terrível serpente, tapam os ouvidos como uma víbora que se faz de surda. Para não dar atenção à música dos encantadores, nem à voz daqueles que têm a habilidade de dominá-las. Ó Eterno, arrebenta os dentes desses leões selvagens e arranca, ó Senhor, as presas dessas feras. Que desapareçam como água que escorre, quando empunharem o arco, que suas flechas embotem e caiam ao chão antes de serem disparadas. Que andem como a lesma que se arrasta até derreter, que sejam como feto abortado, não vejam eles o sol. Os ímpios serão varridos do mundo pela fúria de Deus, antes que seus espinhos peçonhentos se enrijeçam. O justo se alegrará, ao contemplar o castigo com o qual o Eterno os punirá, ao ver sob seus pés escorrer o sangue dos perversos. Compreenderão e proclamarão, então, os homens, verdadeiramente a recompensa para o justo, sim, Deus existe, ele faz justiça sobre toda a terra. Provérbios 11 versículos 12 e 13. O que despreza o próximo é falto de senso, mas a pessoa prudente sabe o momento de se calar. O fofoqueiro trai a confiança de quem quer que seja, mas aquele que guarda um segredo merece crédito.